crianças, sejam bem-vindas em mais essa Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 6 de setembro de 2020. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês e saber que vocês estão assistindo aí essa aula, estão aprimorando os conhecimentos na palavra do Senhor. Então já pega a sua Bíblia e vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. Pai querido, queremos pedir ao Senhor entendimento, sabedoria, queremos pedir ao Senhor discernimento para que possamos, Pai, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor nos escolheu para este ministério, para esta grande obra e precisamos, Senhor meu Deus, ser servos verdadeiros na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Amém? Então, assim como esse hino, o objetivo da lição de hoje é para que nós possamos adorar somente ao nosso Deus, que Ele é o único Deus verdadeiro que merece toda a nossa adoração. Crianças, então hoje nós estamos na 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Os Três Amigos na Fornalha, que está lá no livro de Daniel, capítulo 3, do 1 ao 30. E daqui a pouco nós vamos acompanhar essa história de Daniel. Para que nós possamos aí gravar no nosso coração, tem a frase do dia de hoje, que vai nos dizer: somente Deus merece a minha adoração. Como é bom nós adorarmos ao Senhor, né? Não precisa ninguém mandar para que nós adoremos ao Senhor. Mas isso está lá na palavra de Deus, esta frase, que somente Deus merece a nossa adoração. Porque Deus quer de nós uma adoração verdadeira. Então a palavra de Deus vai nos dizer: adore somente a Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você já está com ela aí nas suas mãos, abra no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3. É a nossa memória em ação de hoje, que vai complementar tudo isso que nós falamos. Não terás outros deuses diante de mim. Então a palavra de Deus, ela está determinando, ela está ordenando. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, o povo de Israel que estava lá no Egito como escravo, Moisés, ele direcionou o povo até o deserto. E Deus deixou a eles umas ordenanças, que foram os mandamentos. E um deles foi: não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele não se agrada que nós nos prostremos diante de imagens. Porque a palavra de Deus diz que essas imagens, elas têm olhos, mas não veem, elas têm ouvidos, mas não ouvem, elas têm bocas, mas não falam. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, somente a Deus nós podemos elevar as nossas petições. Então, quando você tiver alguma necessidade, peça a Deus, porque Deus se agrada que nós adoremos somente a Ele. Amém, crianças? Porque o único que é digno de receber toda a nossa adoração é o nosso Deus. E no momento da história de hoje, nós vamos conhecer a história de jovens que, mesmo em meio às dificuldades, eles colocaram toda a sua confiança no Senhor. E Deus os livrou. Crianças, a história é sobre Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles eram amigos, né? Eles eram jovens que foram levados lá para o reino de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então eles foram levados para servir o rei Nabucodonosor. E eles eram servos fiéis do Senhor. Desde o início, eles decidiram não se contaminar com as iguarias, né, com os costumes da Babilônia. E isso agradavam a Deus. E tudo que eles iam fazer, um pedia, né,
que o outro ajudasse. Então vamos orar por alguma causa, né? Vamos pedir a direção de Deus. Sempre eles pediam o consentimento de Deus a tudo. E Deus deu a eles sabedoria, deu a eles entendimento, deu a eles dons, né? E que eles alcançassem graça diante do rei Nabucodonosor. Que tipo de amigo que vocês estão tendo, crianças? É aqueles amigos que aproximam vocês de Deus? Ou é aqueles amigos que estão afastando vocês da presença de Deus? Deus é o nosso único e verdadeiro amigo. Mas aqui na Terra, muitas vezes nós temos amigos que nos levam, né, para a presença de Deus, nos incentivam a estar na presença de Deus. E tem outros que eles nos tiram da presença de Deus. Precisamos saber escolher os amigos neste mundo, né? Porque o nosso único e verdadeiro amigo é o nosso Deus. Mas Daniel, ele tinha Mesaque, Sadraque e Abednego como seus amigos. E eles juntos serviam a Deus fielmente. Um certo dia, o rei Nabucodonosor, ele resolveu criar uma grande estátua, uma estátua de ouro, né? Ele ergueu uma estátua de ouro enorme para o seu próprio mérito. E ele convidou os prefeitos, ministros, convidou as pessoas importantes daquela época para essa cerimônia, né? Para que eles pudessem se prostrar diante dessa imagem. E aí ele falou o seguinte, que quando a música tocasse, todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. E foi então que o rei falou que iria tocar a música, instrumentos, né? Todos os instrumentos iam tocar e aí eles iriam se prostrar. Então a música tocou. E todos se ajoelharam diante da estátua de ouro. Só que, crianças, houve 3 jovens que não se ajoelharam diante daquela estátua de ouro, porque eles conheciam a palavra de Deus, que diz: não adore outros deuses, adore somente a mim. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Então foi um lá diante de Nabucodonosor e falou: Rei, o senhor não determinou que todos deveriam se ajoelhar diante da estátua de ouro quando a música e os instrumentos tocassem? E o rei falou que sim. Então ele disse: é porque tem ali os judeus a quem tu colocaste como ministro da Babilônia que não obedecem ao Senhor e não adoram o seu Deus. E eles foram levados diante do rei Nabucodonosor. E eles falaram para o rei que eles não se prostram diante de outros deuses a não ser o nosso Deus. Mas o rei Nabucodonosor, ele ficou muito bravo. E ele falou que daria a eles mais uma oportunidade, que quando a música tocasse, eles deveriam se prostrar diante da estátua. Então, crianças, quando a música terminou de tocar, eles não se prostraram. E o rei foi ficando furioso. E ele falou que por mais que o rei jogasse eles na fornalha de fogo ardente, eles não iriam se prostrar diante de outro Deus. Então eles foram amarrados e jogados dentro da fornalha. E falou para os soldados que era para aquecer a fornalha 7 vezes mais. E ali eles foram jogados. Só que o rei teve uma surpresa. Ele se surpreendeu com o que aconteceu. Quando o rei Nabucodonosor e todos que estavam ali olharam para dentro da fornalha, eles viram que não tinha apenas 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e tinha um 4º homem. E esse 4º homem era semelhante a um anjo.
E ele pensou, Deus o Altíssimo, Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, mandou o seu anjo para os livrar. Porque eles eram obedientes, eles serviam a Deus fielmente, e o Senhor os livrou da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham para fora, servos do Deus Altíssimo. Então eles saíram da fornalha sem nenhum dano. Nem um fio de cabelo havia sido queimado. Eles, crianças, estavam ilesos, porque nem cheiro de fumaça eles tinham. E todos ficaram admirados. Então o rei Nabucodonosor determinou que a partir daquele momento era para ser respeitado o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego. E aquele que desrespeitasse seriam punidos, seriam mortos eles e as suas famílias. E eles foram instituídos, Mesaque, Sadraque e Abidnego foram colocados em um cargo ainda mais importante do que eles tinham. E só aconteceu isso com Mesaque, Sadraque e Abidnego, porque eles serviam a Deus de verdade. E por mais que houvesse naquele momento aquela grande provação, que o rei queria que eles se prostrassem diante da imagem de ouro, como eles conheciam a palavra e ela estava guardada no seu coração, eles não se prostraram. Eles abriram mão dos costumes, eles abriram mão de todas as coisas ruins que na Babilônia oferecia a eles e preferiram adorar o nosso Deus. Assim nós precisamos entender, assim como Daniel, como Mesaque, Sadraque e Abidnego foram servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, que nós possamos compreender que somente Deus merece toda a nossa adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Amém? Crianças, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Tenha uma boa semana, um ótimo domingo e um grande beijo. Até a próxima aula.